CBN Café com Política. Muito bom dia, Bruno Silva. A gente tem aqui uma informação, a gente repercutiu já ontem o censo, né, por conta daquela questão de municípios reclamando que tiveram uma população constatada menor do que a última estimativa do IBGE, inclusive Campinas, e que isso poderia impactar na arrecadação. E a gente tem essa informação chegando hoje, né, do outro lado dessa história, porque tem cidades ali que cresceram significativamente, principalmente cidades menores aqui na nossa região, que estão pensando em ampliar o número de vereadores. Por quê? Porque o número de vereadores é baseado na população. Então, com esse aumento da população, as cidades como Paulínia, Jaguariúna, Olambra e Montemor que podem ter esse aumento. Bruno, como que você vê isso? Bom dia. É isso, muito bom dia, Guilherme, muito bom dia a todos os nossos queridos ouvintes aqui do CBN Campinas. Se tem briga por recurso, tem também disputa no Legislativo por aumento de vaga, né, Guilherme? É claro, né? Não poderia deixar de ser. Vamos lembrar aqui que o artigo 29 da Constituição Federal, ele estabelece faixas, né, populacionais e uma relação entre essas faixas populacionais e a quantidade de representantes políticos que fica ali estabelecido como limite máximo, meu Guilherme? Só para dar um exemplo aqui, né? Cidades que têm até 15 mil habitantes, por exemplo, pode ter até 9 vereadores, né? E aí depois começam as faixas, de 15 a 30 mil, pode ter até 11, de 30 a 50 até 13, e assim vai caminhando. Só para deixar bem claro para as pessoas, hoje no Brasil, 85% das câmaras municipais tem algo em torno de 9 a 11 vereadores. Por quê? Porque nós temos uma realidade no Brasil de municípios pequenos, né? Nós temos uma realidade do Brasil de municípios pequenos. Aí o que acaba acontecendo? Nas cidades que têm um porte maior, às vezes você sai de uma faixa para outra, então suponhamos, uma cidade que está aí com 48, 47 mil habitantes, passou de 50, por exemplo, você já pode aumentar em pelo menos 2 representantes políticos. E aí é onde a gente está acompanhando toda essa briga, toda essa discussão já que começa a se estabelecer, se vai aumentar ou não vai. Vou deixar bem claro até para o ouvinte compreender. Não é obrigatório aumentar. Ah, passei para outra faixa, eu preciso aumentar. Não, é o número máximo. Mas você já viu alguma cidade que não usa o número máximo, Bruno? Pois é. Você sabe, Guilherme, você sabe que tem um caso interessante, né? Eu lembro de alguns anos atrás, de Ribeirão Preto, por exemplo, deu uma briga muito grande, porque quando fizeram um ajuste lá da questão populacional, eles queriam aumentar e a sociedade civil reagiu de maneira tão forte, assim, uma pressão tão intensa, que eles não conseguiram aprovar o projeto, você entendeu? Então pode ser que a sociedade civil organizada tenha uma pressão, mas do jeito que a coisa anda, por vezes, um pouco mais morna aí, né? Vamos dizer assim, a ênfase da política local virá com muita força no ano que vem, né, Guilherme? Que é a eleição, todo mundo vai lembrar que tem que cuidar da política, né? Mas vamos ver, vamos acompanhar. Acho que essas câmaras, muitas delas vão pautar aí da região metropolitana de Campinas esse tema do aumento, viu? Mas essa questão que você citou de Ribeirão também tivemos aqui em 2019, porque naquele ano, segundo a estimativa do IBGE, Campinas teria rompido a barreira de 1.200.000 habitantes, o que poderia fazer com que a cidade tivesse mais 2 vereadores, passando de 33 para 35. O vereador Paulo Galtério, o então vereador Paulo Galtério do PSB, fez essa proposta, né, de aumento, enquanto o então vereador Tenente Santini do PSD protocolou um projeto de redução de 33 para 21 vereadores, falando que a maioria dos vereadores não cumpre o papel. Enfim, teve toda essa discussão naquela época, no fim acabou continuando os 33 vereadores, nada prosperou, e no fim das contas, segundo o censo, Campinas nem tem 1.200.000 habitantes, tem 1 milhão ali, 130 mil. O que vale no fim das contas para essa estimativa? É o censo ou a estimativa para chegar a esse número de vereadores? O censo ou a estimativa do IBGE, ou os dois valem? Os dois valem porque assim, né? Vamos lembrar que o censo é a cada 10 anos, né? A estimativa ela é feita com base em informações como número de nascimentos, né? Quantidade de pessoas que vieram a falecer, médias migratórias, enfim, você tem todo um cálculo aí que os demógrafos utilizam para poder tentar chegar mais ou menos nessa taxa de crescimento. O problema qual é que é, né, Guilherme? É aquilo que a gente está falando desde a divulgação do censo recentemente, agora das primeiras informações dos dados, né? É que tem vários fatores que estão impactando para esse crescimento menor do que aquilo que vinha sendo esperado, e ainda está sendo dimensionado isso tudo. A pandemia tem o seu papel, as mudanças nos hábitos reprodutivos da população têm também a sua contribuição, né? O crescimento um pouco diferenciado até do interior em relação às regiões metropolitanas também teve lá o seu papel nisso tudo. Então, acho que a gente ainda vai ter que ter mais clareza, né, sobre o que aconteceu em termos efetivos para essa não cumprimento da estimativa do IBGE. Mas o que importa para pensar do ponto de vista do legislativo, né, que é o que a gente está trazendo aqui à tona hoje para o nosso ouvinte, lógico, a Câmara pode, ano após ano, com base na atualização, alguém levantar a mão e dizer, olha,
a atualização é um dado oficial do IBGE também, né? Não é o censo, porque o censo só vai ter daqui 10 anos, mas a atualização é um dado oficial, né? Claro que o ideal é que você acompanhe a partir do censo, né? Então o ideal, vamos pensar assim, seria o quê? Com base no censo, você vai fazendo, nesses momentos de atualização das informações, o aumento ou o ajuste na quantidade de representantes, né? É aquilo que eu sempre falo, Guilherme, o problema não está na quantidade de representantes em si, isso, ok, sem problema algum. O problema está no gasto, na estrutura de incentivo que tem, né? E tudo aquilo que acaba sendo decorrente aí desse aumento do número de representantes. Agora, mudando um pouco de assunto, Bruno, vamos ouvir uma matéria do Felipe Pereira sobre uma mudança aqui no secretariado de Campinas. O advogado Marcelo Colucini, que foi assessor de mudanças climáticas e sustentabilidade do governo de São Paulo, foi nomeado nesta terça-feira como secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano de Campinas. O anúncio foi feito pelo prefeito Dário Saad, do Republicanos, e vem em conjunto com uma mudança na estrutura organizacional da prefeitura. A Secretaria de Urbanismo deixa de ser vinculada ao planejamento, ganha status de independente e continua sob o comando de Carolina Baracá. Advogado formado pela PUC, Colucini tem especialização em Direito Empresarial pela Facamp e em Engenharia Ambiental pela Unicamp e foi exonerado pela gestão Tarcísio de Freitas, também do Republicanos. Ele estava no governo desde a equipe de transição, atuando nas áreas de meio ambiente, habitação e infraestrutura. O novo secretário também foi diretor regional do Secov, conselheiro efetivo do Condema e do Concidades em Campinas, além de membro da Comissão de Meio Ambiente da OAB de São Paulo. A troca é a segunda em menos de um mês no núcleo do governo Dário. Em 2 de junho, André von Zuben, filiado ao Cidadania, deixou a Secretaria de Gestão e Controle para dar lugar a professor Alberto do PL, que é suplente de senador. O ex-secretário diz que colocou o cargo à disposição, mas na época não havia explicado o motivo. De Campinas, Felipe Pereira. Vamos lá então, Bruno. São 2 pontos que eu gostaria que você comentasse, mas o primeiro. Primeiro, essa questão da aproximação, né, do governo Dário com o Tarcísio de Freitas, com o governador. Por quê? Porque, apesar deles serem do mesmo partido, na eleição eles não foram tão próximos assim, né? Até há quem diga que o Dário preferia o Rodrigo Garcia no segundo turno, que ele participou um pouquinho mais, mas não tão ativamente da campanha do Tarcísio. E agora a gente vê isso acontecendo, um membro do governo do estado deixando o estado para se tornar secretário aqui em Campinas, inclusive com mudança na estrutura da secretaria. Isso é outra coisa que eu gostaria que você comentasse, porque a gente vê o Lula teve que fazer aquela votação para conseguir mudar os ministérios. Aqui basta o prefeito querer, ou tem que passar pela Câmara também? Como funciona para mudar a estrutura do secretariado? Boa, vamos lá, né? Vamos responder uma de cada vez. Acho que o primeiro ponto, né? De fato, para quem acompanhou as eleições do ano passado, vamos lembrar que Dário, Republicanos, né? Mesmo partido de Tarcísio de Freitas, né? Então, mas havia lá atrás, né, Guilherme? Acho que esse que é o ponto mais interessante da gente observar. Mas havia lá atrás uma espécie de pacto político que o Rodrigo Garcia, quando estava à frente do governo do estado de São Paulo, fez com os prefeitos. Tanto que eu me recordo de participar de um congresso de prefeitos, né? Eu fui fazer uma palestra sobre uma análise de conjuntura das eleições do ano passado, e num público que estava ali cerca de 50, 60 prefeitos do interior do estado de São Paulo, de várias colorações políticas, inclusive aqueles cuja chapa estavam endossando a campanha do Tarcísio, que eles estavam endossando, mas muito mais por uma certa simpatia com o Bolsonaro do que necessariamente por conta de uma fidelidade partidária ou de algo ali que estava, de fato, encampando, né, o Tarcísio como nome. E o Dário é uma dessas figuras que estava nesse grupo também, que é aquela história, né? Acho que é melhor se for o Rodrigo Garcia, embora se o Tarcísio acabar ganhando também não é ruim, depois eu vejo como eu faço. Então aquela galera que ficou com o pé nas duas canoas, vamos dizer assim, né? Mas inicialmente havia uma preferência, isso era nítido na quantidade de prefeitos. Dependesse dos prefeitos do interior do estado de São Paulo, o Rodrigo Garcia tinha sido eleito em 2022, mas faltou fechar com o eleitorado, né? É aquela história também, né? Tanto é que a força do bolsonarismo foi fortíssima, o Tarcísio ganhou a reboque nessa história toda. Então, acho que tem esse elemento, né, dessa história toda, e que, claro, depois que terminadas as eleições, é natural que o prefeito também faça um movimento de se aproximar do novo governo, tem interesse em recurso, enfim, e até por ser do mesmo partido, isso vai contribuindo numa costura. E aí, o segundo ponto, em relação à questão do secretariado, como você está dizendo. O secretariado, ele tem um elemento, por vezes, viu, Guilherme, que é um pouco diferente dos ministérios, né? Que elemento que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando, inclusive, até do peso mais relativo dos partidos, né? Quando a gente olha para os partidos a nível nacional, o peso que esses partidos políticos
políticos têm, até pela lógica da relação executivo-legislativo no nível federal, é um peso muito maior do que o peso nos municípios, né? Então isso faz com que, na prática, o prefeito ele tem uma capacidade de coordenação, ele tem instrumentos mais poderosos na sua mão. Então ele faz um cálculo, que é um cálculo, vamos dizer assim, que não é só contando a quantidade de votos que ele tem no poder legislativo, porque ele tem outras moedas de troca que, por vezes, interessam até mais para os vereadores do que ficar brigando só pelos cargos. E até porque você tem determinados cargos do secretariado que exigem ali uma dimensão técnica mais profunda, porque se você não tiver isso, você pode perder convênio, recurso do município, dá dor de cabeça, né? Não é que nem em Brasília que você tem uma cota de cargo gigantesca, de segundo, terceiro escalão e etc., que os partidos ficam se matando e que se não tiver na coalizão de governo vai brigar depois e vai querer parte desses recursos, entende? Então, assim, no município, o prefeito tem, vamos dizer assim, como se fosse, para ilustrar de maneira simples para o ouvinte, como se fosse uma capacidade maior de conseguir coordenar isso tudo, né? Sem necessariamente ter que ficar negociando cargo, partido por partido, que faz parte aí da sua base de sustentação, né? Ele sabe que tem outros recursos que pode trazer os vereadores consigo, então ele deixa isso mais livre para poder acomodar, por vezes, até na estrutura do secretariado, figuras que são estratégicas para a sua composição política mesmo. Tá certo. Então, Bruno, a gente volta amanhã com mais um Café com Política. Boa quarta-feira para você. Show demais, querido. Amanhã a gente volta. Um abraço forte para você, para toda essa galera sensacional que tá curtindo a gente. Até. Abraço. A gente tem agora notícias de Piracicaba. Um jovem morreu em um acidente envolvendo um carro e um caminhão na rodovia Geraldo de Barros. A Carol Jean Tomaso, do G1 Piracicaba, tem mais informações. Bom dia, Carol. Bom dia, Guilherme. Pois é, uma fatalidade